Olá, cumprimentos a todos. Me chamo Rosenir, sou advogada, esposa, mãe e avó, e acima de tudo, mulher. E venho falar de um tema bastante abrangente em relação a nós mulheres, do quanto isso foi importante para nós, que ao longo da história fomos sempre oprimidas e ignoradas. As principais bandeiras nossas são o fim da violência doméstica e da cultura do estupro, a liberdade sexual, o fim da desigualdade salarial e o reconhecimento do trabalho doméstico como um trabalho não pago. E por ser um processo histórico e não uma fatalidade biológica, a hierarquia entre os sexos pode então ser combatida em todas as áreas. Estou aqui para falar da Lei Maria da Penha, a Lei 11.340 de 2006. A Lei Maria da Penha fala sobre a violência sofrida pelas mulheres e pela comunidade LGBT+, no século XXI. É uma realidade que assola as vítimas, aos cidadãos que se encaixam nesses grupos e a alguns brasileiros que não só entendem, mas, sobretudo, respeitam as lutas e apoiam os acometidos. Ou seja, o sofrimento ao longo do tempo de tais grupos e como e quando surgiram os primeiros movimentos revolucionários, vamos ver que os passos iniciais são basilares para os diversos direitos assegurados. Leis como a 11.340, que é a Lei Maria da Penha, a Lei 7.716, que é a Lei do Racismo, ganharam repercussão internacional. E a Lei 7.716, que é a Lei do Racismo, um maior destaque. Então, em 13 de junho de 2019, é aprovada como equiparação de homofobia o crime de racismo pelo Supremo Tribunal Federal. Os ministros do STF determinaram que a conduta de homofobia e transfobia passe a ser punida pela lei de racismo, que hoje prevê crimes de discriminação ou preconceito por raça, cor, etnia, religião e procedência nacional. É de conhecimento geral, baseado na história, no estudo dos grupos sociais, em todo um contexto, que a agressão sofrida pelas mulheres e LGBT+, não é uma novidade, visto que desde a pré-história tem-se a formação de uma sociedade machista e preconceituosa. Felizmente, de modo paulatino, com diversas lutas, a mulher tem conseguido um espaço amplo na sociedade, ocupando cargos, contribuindo com o desenvolvimento da ciência e representando um papel significativo na luta pela igualdade de gênero. Nesta perspectiva, comportamentos discriminatórios foram sendo combatidos com rigorosidade, pois antes o que era visto como normal, devido à conjuntura histórica patriarcal, passou a ser atitudes dignas de repreensão. O absurdo era tanto que Nízia Floresta relatou sobre as mulheres serem privadas do acesso à educação e à cidadania política, que fere e vai contrário ao direito intrínseco a todos, o da dignidade humana. Além do mais, eram enormemente reprimidas em sua sexualidade, consideradas irracionais e incapazes, controladas em tudo, vistas como uma propriedade particular. Em ordem cronológica, eu quero mostrar a todas as mulheres algumas das violências sofridas por nós em determinados períodos históricos. Até 1827, mulheres não podiam frequentar escolas básicas. Até 1879, mulheres não podiam ingressar no ensino superior. E que até 1932, mulheres não podiam votar.
Até 1962, mulheres casadas precisavam de autorização do marido para viajar, para abrir conta bancária, ter estabelecimento comercial, trabalhar e receber herança. E que até 1983, mulheres eram impedidas de praticar esportes considerados masculinos, como futebol, sem mencionar que a agressão física era um fato normalizado, comum e abrangente, paralela a todos os acontecimentos. Com a evolução dos tempos, em meados de 1950, a mulher começou a questionar, a indagar sobre o quão natural era a opressão. O patriarcalismo, a discrepância social era observada e aceita por uma grande maioria. Diante desse contexto, observamos que tem início uma série de movimentos, reflexões, produções literárias e ações de resistências, como a Marcha da Panela Vazia, a participação na luta pela anistia e pela redemocratização do país, a criação de grupos feministas para discutir sobre literatura relacionada às mulheres ou sobre a sexualidade. Com isso, e com base nos fatos, a violência que afronta as mulheres, com atenção especial à violência doméstica, passou a ser considerada de maneira mais consistente na esfera pública brasileira, por meio da criação de conselhos, secretarias de governo, centros de defesa e políticas públicas específicas. A criação da primeira delegacia de atendimento especializado à mulher, o DEAM, foi criada em 1985 no estado de São Paulo. E a principal lei para a prevenção e punição da violência doméstica, a Lei Maria da Penha, foi sancionada em 2006. Vamos falar sobre a mulher que mudou padrões e quebrou paradigmas. Estou a falar de Maria da Penha Fernandes, que nasceu em Fortaleza, no Ceará, em 1º de fevereiro de 1945. Ela é farmacêutica bioquímica, se formou na Faculdade de Farmácia Bioquímica da Universidade Federal do Ceará em 1966, concluindo seu mestrado em parasitologia em análises clínicas na Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo em 1977. O caso Maria da Penha é representativo da violência doméstica a qual milhares de mulheres são submetidas em todo o Brasil. A sua trajetória em busca de justiça durante 19 anos e 6 meses faz dela um símbolo de luta por uma vida livre de violência. Ela é autora do livro Sobreviver, Posso Contar, publicado em 1994. Ela fundou o Instituto Maria da Penha em 2009. Ela ainda hoje fala sobre a sua experiência, dá palestras e luta contra a impunidade dessa violência que é social, cultural, política e ideológica, afetando milhares de mulheres, adolescentes e meninas em todo o mundo. O início de tudo. De 1974 a 1976, Maria da Penha conheceu Marco Antônio, um colombiano, quando estava cursando o mestrado. Na época, ele fazia os seus estudos de pós-graduação em economia, na mesma instituição que Maria da Penha. Naquele ano, eles começaram a namorar, e Marco Antônio demonstrava ser muito amável, educado e solidário com todos à sua volta. O casamento aconteceu em 1976, após o nascimento da primeira filha e da finalização do mestrado de Maria da Penha,
Eles se mudaram para Fortaleza, onde nasceram as outras 2 filhas do casal. Foi a partir desse momento que essa história mudou. As agressões começaram a acontecer quando ele conseguiu a cidadania brasileira e se estabilizou profissional e economicamente. Agia sempre com intolerância. Exaltava-se com facilidade e tinha comportamentos explosivos, não só com a esposa, mas também com as próprias filhas. O medo constante, a tensão diária e as atitudes violentas tornaram-se cada vez mais frequentes. Formou-se assim o ciclo da violência. O aumento da tensão, o ato da violência em si e o arrependimento, e logo a seguir o comportamento carinhoso, aquele também conhecido como lua de mel, que na esperança de uma mudança real por parte do ex-marido, Maria da Penha teve sua 3ª filha. No ano de 1983, Maria da Penha foi vítima de dupla tentativa de feminicídio por parte de Marco Antônio. Primeiro, ele deu um tiro em suas costas enquanto ela dormia. Como resultado dessa agressão, Maria da Penha ficou paraplégica devido a lesões irreversíveis. Constam-se ainda outras complicações físicas e traumas psicológicos. A luta por justiça de Maria da Penha é de 1991 a 1996. A próxima violência que Maria da Penha sofreu após o crime cometido contra ela foi por parte do Poder Judiciário. O primeiro julgamento de Marco Antônio aconteceu somente em 1991, ou seja, 8 anos após o crime. O agressor foi sentenciado a 15 anos de prisão, mas devido a recursos solicitados pela defesa, saiu do fórum em liberdade. Mesmo fragilizada, Maria da Penha continuou a lutar por justiça e foi nesse momento em que escreveu o livro Sobrevivi, Posso Contar. Foi publicado em 1994 e reeditado em 2010, com o relato da sua história, os andamentos do processo contra Marco Antônio, e o segundo julgamento só vai ser realizado em 1996, no qual seu ex-marido foi condenado a 10 anos e 6 meses de prisão. Contudo, sob a alegação de irregularidades processuais por parte dos advogados de defesa, mais uma vez a sentença não foi cumprida. O ano de 1998 foi muito importante para o caso, que ganhou uma dimensão e repercussão internacional. Assim, Maria da Penha, o Centro para a Justiça e o Direito Internacional, o Comitê Latino-Americano e do Caribe para a Defesa dos Direitos da Mulher denunciaram o caso para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos e a Organização dos Estados Americanos. Mesmo diante de um litígio internacional, o qual trazia uma questão grave de violação de direitos humanos e deveres protegidos por documentos que o próprio Estado, quando eu falo em Estado, eu digo Brasil, assinou, como a Convenção Americana sobre os Direitos Humanos, Pacto de São José da Costa Rica, Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem, Convenção Interamericana para prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher, Convenção de Belém do Pará, Convenção sobre a eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher. O Estado brasileiro permaneceu omisso e não se pronunciou em nenhum momento durante o processo. Então, em 2001, e após receber
4 ofícios da Comissão Interamericana de Direitos Humanos de 1998 a 2001 e silenciando diante das denúncias, o Estado brasileiro foi responsabilizado por negligência, omissão e tolerância em relação à violência doméstica praticada contra as mulheres brasileiras. A história de Maria da Penha significava mais do que um caso isolado. Era um exemplo do que acontecia no Brasil sistematicamente, sem que os agressores fossem punidos. Foi assim que a Comissão Interamericana de Direitos Humanos deu as seguintes recomendações ao Estado brasileiro. Primeiro, completar rápida e efetivamente o processamento penal do responsável da agressão e tentativa de homicídio em prejuízo da senhora Maria da Penha Fernandes. Segundo, proceder a uma investigação séria, imparcial e exaustiva, a fim de determinar a responsabilidade pelas irregularidades e atrasos injustificados que impediram o processamento rápido e efetivo do responsável, bem como tomar as medidas administrativas, legislativas e judiciárias. Terceiro, adotar, sem prejuízo das ações que possam ser instauradas contra o responsável civil da agressão, as medidas necessárias para que o Estado assegure à vítima a adequada reparação simbólica e material pelas violações aqui estabelecidas, particularmente por sua falha em oferecer um recurso rápido e efetivo, e por manter o caso na impunidade por mais de 15 anos e por impedir, com esse atraso, a possibilidade oportuna de ação de reparação e indenização civil. Quarto, prosseguir e intensificar o processo de reforma que evite a tolerância estatal e o tratamento discriminatório com respeito à violência doméstica contra mulheres no Brasil. A comissão recomenda particularmente o seguinte: medidas de capacitação e sensibilização dos funcionários judiciais e policiais especializados para que compreendam a importância de não tolerar a violência doméstica. Simplificar os procedimentos judiciais, penais, a fim de que possa ser reduzido o tempo processual, sem afetar os direitos e garantias do devido processo. O estabelecimento de formas alternativas às judiciais, rápidas e efetivas de solução de conflitos intrafamiliares, bem como de sensibilização com respeito à sua gravidade e às consequências penais que geram. Multiplicar o número de delegacias policiais especiais para a defesa dos direitos da mulher e dotá-las dos recursos especiais necessários à efetiva tramitação e investigação de todas as denúncias de violência doméstica, bem como prestar apoio ao Ministério Público na preparação de seus informes judiciais, incluir em seus planos pedagógicos unidades curriculares destinadas à compreensão da importância do respeito à mulher e a seus direitos reconhecidos na Convenção de Belém do Pará, bem como ao manejo dos conflitos intrafamiliares. Como surgiu a Lei Maria da Penha? Vamos falar um pouquinho sobre isso agora. Conforme se verificou, era preciso tratar o caso de Maria da Penha como uma violência contra a mulher em razão do seu gênero. Ou seja, o fato de ser mulher reforça não só o padrão recorrente desse tipo de violência, mas também acentua a impunidade dos agressores.
Diante da falta de medidas legais e ações efetivas, como acesso à justiça, proteção e garantia de direitos humanos a essas vítimas, em 2002 foi formado um consórcio de ONGs feministas para a elaboração de uma lei de combate à violência doméstica e familiar contra a mulher. É importante salientar aqui que ser feminista é buscar a igualdade e que o feminismo não é antônimo de machismo. Machismo é um comportamento fundamentado na compreensão de que os homens são superiores às mulheres. E o feminismo é um movimento social, político e filosófico que se opõe a essa concepção e visa a igualdade entre os gêneros. Então, machismo e feminismo não têm nada a ver uma coisa com a outra. Ao equiparar direitos e obrigações de homens e mulheres em todos os níveis, a Constituição, em seu artigo 3º, inciso 4º, e artigo 7º, inciso 30, ensina que a igualdade de homens e mulheres está contida na norma geral da igualdade perante a lei, bem como em todas as normas constitucionais que vedam discriminação de sexo. Agora, é claro que temos diferença, o que não quer dizer que essas diferenças devam ser desigualdades, né? Por exemplo, não justifica que o homem receba um maior salário que a mulher no desempenho das mesmas funções. As mulheres devem se beneficiar das mesmas condições que o homem. Por exemplo, no acesso à educação, nas oportunidades no trabalho e na carreira profissional, no acesso à saúde, no acesso ao poder e influência. Assim, o Centro Feminista de Estudos e Assessoria, Advocacia Cidadã pelos Direitos Humanos, Ações em Gênero, Cidadania e Desenvolvimento, Cidadania, Estudo, Pesquisa, Informação e Ação, o Comitê Latino-Americano e do Caribe para a Defesa dos Direitos das Mulheres e Assessoria Jurídica, os estudos de gênero, além de feministas e juristas com especialidade no tema, após muitos debates com o legislativo, com o executivo e com a sociedade, criaram o projeto de lei número 4559 de 2004 da Câmara dos Deputados, que chegou ao Senado Federal, através do projeto Lei 37 de 2006 e foi aprovado por unanimidade em ambas as casas. Assim, em 7 de agosto de 2006, o então presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou a Lei 11.340, mais conhecida como a Lei Maria da Penha. Considerando que uma das recomendações da Comissão Interamericana de Direitos Humanos foi reparar Maria da Penha, tanto material quanto simbolicamente, o Estado do Ceará pagou a ela uma indenização e o governo federal batizou a lei com seu nome, como reconhecimento de sua luta contra as violações dos direitos humanos das mulheres. Surgindo, então, em 2006, a Lei 11.340. A contribuição de Maria da Penha é uma importante conquista para as mulheres brasileiras e, como forma de reconhecimento, tem lhe proporcionado no Brasil e no exterior muitas homenagens. Citamos algumas dessas homenagens prestadas a Maria da Penha. A Ordem do Rio Branco, em 2009, o Prêmio de Direitos Humanos, em 2013, Medalha da Abolição, em 2015, o Prêmio Franco-Alemão
de Direitos Humanos e do Estado de Direito em 2016, indicação ao Prêmio Nobel da Paz em 2017, o Grande Colar do Mérito do Tribunal de Contas da União em 2018. Ou seja, além do seu reconhecimento nacional e internacional, Maria da Penha conta a sua história de vida e alerta sobre a violência doméstica e familiar contra a mulher por meio de palestras, seminários e entrevistas para jornais, revistas e programas de rádio e televisão. Ela atua ativamente para divulgar a Lei Maria da Penha e contribuir para a conscientização dos operadores de direito, da classe política e da sociedade de uma maneira geral sobre a importância da sua correta aplicabilidade, ao mesmo tempo em que esclarece também a questão da acessibilidade para pessoas com deficiência. Desde a sua criação, muitos projetos de lei já tentaram enfraquecer a Lei Maria da Penha, mas devido à ação conjunta de Maria da Penha, com movimentos feministas e instituições governamentais, a lei nunca sofreu retrocessos. Assim nasce o Instituto Maria da Penha, o famoso INPE. Maria da Penha, INPE, é uma organização que foi fundada por ela, não governamental e sem fins lucrativos. Maria da Penha segue o seu trabalho de dialogar com diversos setores da sociedade e promover ações de enfrentamento à violência contra a mulher. Também exerce pressão junto às autoridades para que haja o total cumprimento da Lei 11.340, a uniformidade da sua aplicação, evitando interpretações pessoais dos operadores de direito e a garantia de todos os direitos reconhecidos nas convenções e declarações assinadas pelo Estado brasileiro. A luta para inibir, punir e erradicar toda e qualquer violência de gênero faz parte da trajetória de Maria da Penha. Desconstruir uma cultura machista, promover ações educativas de conscientização e fortalecer a rede de apoio às vítimas é o único caminho possível para que as mulheres realizem todas as suas potencialidades e garantam a participação na vida social, a inserção no mercado de trabalho, o respeito à dignidade e à justiça. Vamos falar agora um pouco sobre os tipos de violência. Vocês sabem identificar quais são os tipos de violências cometidas contra as mulheres? São 5 tipos de violência doméstica e familiar contra a mulher, que estão elencadas na Lei Maria da Penha, sendo física, psicológica, moral, sexual e patrimonial. No capítulo 2º, no artigo 7º, incisos 1º, 2º, 3º, 4º e 5º da Lei 11.340, vamos falar do primeiro tipo de violência. Aliás, o que era reconhecido pela grande maioria das mulheres, né? Ficando os outros tipos de violências encobertos por pouca divulgação ou falta de conhecimento, o que felizmente hoje não acontece mais. Vamos falar então do primeiro tipo de violência, o mais conhecido, violência física, entendida como qualquer conduta que ofenda a integridade ou saúde corporal da mulher. Vamos dar alguns exemplos? Espancamento, atirar objetos, sacudir e apertar os braços, né? Estrangulamento, sufocamento, lesões com objetos cortantes, por exemplo, perfurantes, né?
Ferimentos causados por queimaduras, sim, queimaduras, ferimentos causados por queimaduras ou armas de fogo, tortura, tortura. Nós já falamos do primeiro tipo de violência, agora vamos falar sobre violência psicológica. É considerado qualquer conduta que cause dano emocional e diminuição da autoestima, prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento da mulher ou vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões. Por exemplo, ameaças, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, proibir de estudar, de viajar, de falar com os amigos e parentes, vigilância, vigilância constante, perseguição, aquela perseguição quanto mais, insultos, chantagem, exploração, limitação do direito de ir e vir, ridicularização, tirar a liberdade de crença, distorcer e omitir fatos para deixar a mulher em dúvida sobre a sua memória e sanidade, conhecido como gaslighting. Então, são várias e várias formas que se tem de violência, né? Então, vou falar sobre mais uma, violência sexual. Trata-se de qualquer conduta que constranja a presenciar, a manter ou a participar de relação sexual não desejada mediante intimidação, ameaça, coação ou uso da força. Exemplos: estupro, obrigar a mulher a fazer atos sexuais que causem desconforto ou repulsa, impedir o uso de métodos contraceptivos ou forçar a mulher a abortar, forçar matrimônio, gravidez ou prostituição por meio de coação, chantagem, suborno ou manipulação, limitar ou anular o exercício dos direitos sexuais e reprodutivos da mulher. Agora vamos falar de mais um tipo de violência, a violência patrimonial, entendida como qualquer conduta que configure retenção, subtração, destruição parcial ou total de seus objetos. Instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores e direitos ou recursos econômicos, incluindo os destinados a satisfazer suas necessidades. Controlar o dinheiro, deixar de pagar pensão alimentícia, destruição de documentos pessoais, furto, extorsão ou dano, estelionato, privar de bens, valores ou recursos econômicos, causar danos propositais a objetos da mulher ou dos quais ela goste. Então, esses são alguns exemplos. Vamos falar agora sobre violência moral. A violência moral é considerada qualquer conduta que configure calúnia, difamação ou injúria, crimes contra a honra, que estão definidos nos artigos 138, 139 e 140 do Código Penal. Acusar a mulher de traição, emitir juízos morais sobre a conduta, fazer críticas mentirosas, expor a vida íntima, rebaixar a mulher por meio de xingamentos que incidam sobre a sua índole, de valorizar a vítima pelo seu modo de se vestir,
Nesse viés, a cultura da violência e discriminação contra a mulher, seja na esfera pública ou privada. Os abusos contra a mulher ocorrem de muitas formas. Em tempos de debates acalorados sobre a equidade de gênero, é preciso se voltar a situações rotineiras, aparentemente inofensivas. Para compreender que o problema está mais perto do que se imagina, quer sair por aí dizendo que não é machista com propriedade? Então comece por apenas atitudes do dia a dia. Existem expressões que você precisa abolir imediatamente do seu vocabulário, entre tantas outras, compõem o panorama cultural de uma sociedade patriarcal que legitima, banaliza, promove e silencia diante da violência contra a mulher. Mudar essa mentalidade e combater os estereótipos de gênero é uma maneira de enfrentar e não tolerar mais esses tipos de violência. Vamos falar agora sobre as medidas protetivas que estão na Lei Maria da Penha. Você conhece alguma delas? A Lei Maria da Penha, que entrou em vigor em 2006, dando ao país um salto significativo no combate à violência contra a mulher. Uma das formas de coibir a violência e proteger a vítima asseguradas pela norma é a garantia de medidas protetivas. Elas são aplicadas após a denúncia de agressão feita pela vítima à delegacia de polícia, cabendo ao juiz determinar a execução desse mecanismo em até 48 horas após o recebimento do pedido da vítima ou do Ministério Público. Esse é um dos mecanismos criados pela lei para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar, assegurando que toda mulher, independentemente de classe, raça, etnia, orientação sexual, renda, cultura, nível educacional, idade e religião, goze dos direitos fundamentais inerentes à pessoa humana e tenha oportunidades e facilidades para viver sem violência, com a preservação da sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual e social. Pela lei, a violência doméstica e familiar contra a mulher é configurada como qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico e dano moral ou patrimonial. Diante de um quadro como esses, as medidas protetivas podem ser concedidas de imediato, independentemente da audiência das partes e da manifestação do Ministério Público, ainda que o Ministério Público deva ser prontamente comunicado. As medidas protetivas podem ser, primeiro, o afastamento do agressor do lar ou do local de convivência com a vítima. Segundo, a fixação de limite mínimo de distância de que o agressor fica proibido de ultrapassar em relação à vítima. Terceiro, a suspensão da posse ou restrição do porte de armas, se for o caso. O agressor também pode ser proibido de entrar em contato com a vítima, seus familiares e testemunhas por qualquer meio. Ou ainda, deverá obedecer à restrição ou suspensão de visitas aos dependentes menores, no caso filhos, se o casal tiver, ouvida a equipe de atendimento multidisciplinar ou o serviço militar. Outra medida que pode ser aplicada pelo juiz em proteção à mulher vítima de violência, a obrigação do agressor pagar pensão alimentícia provisional ou alimentos provisórios. Os bens da vítima também podem ser protegidos por meio das medidas protetivas. Essa proteção se dá por meio de ações como bloqueio de contas, indisposição de bens, restituição de bens indevidamente subtraídos pelo agressor e prestação de caução provisória, mediante depósito judicial,
por perdas e danos materiais decorrentes da prática de violência doméstica. De acordo com a lei, o juiz pode determinar uma ou mais medidas em cada caso, podendo ser substituídas a qualquer tempo por outras de maior eficácia, sempre que os direitos reconhecidos pela Lei Maria da Penha forem violados. A lei também permite que, a depender da gravidade, o juiz possa aplicar outras medidas protetivas consideradas de urgência. Entre elas está um encaminhamento da vítima e seus dependentes para programa oficial ou comunitário de proteção ou de atendimento. Determinar a recondução da vítima e de seus dependentes ao domicílio após o afastamento do agressor. E determinar o afastamento da vítima do lar sem prejuízo dos direitos relativos a bens, guarda dos filhos e recebimento de pensão. E sempre que considerar necessário, o juiz pode requisitar a qualquer momento o auxílio da força policial para garantir a execução das medidas protetivas. Agora, você sabe onde e como solicitar essas medidas protetivas? Quando existir necessidade de proteção urgente da mulher por situação de perigo ou risco na demora desta proteção, as medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha, elas podem ser solicitadas. Onde? Nas delegacias de polícia, nas delegacias de defesa da mulher, no Ministério Público, por meio da Defensoria Pública do Estado também. Você pode solicitar essas medidas protetivas. Ao solicitar essas medidas protetivas de urgência, é importante apresentar provas da situação de risco ou indicar testemunhas que presenciaram a violência ou saibam do perigo vivido pela mulher. Sobretudo, se o pedido dessas medidas precisarem se estender para filhos e filhas ou familiares da mulher ameaçada. Observa-se também que a lei abrange toda e qualquer pessoa que se identifique com o gênero feminino, ou seja, mulheres transgêneros e transexuais estão resguardadas pela referida lei. Independente do local onde é realizado o pedido das medidas protetivas de urgência, ele será enviado para o Ministério Público para um parecer do promotor de justiça. Em seguida, será encaminhado para o juiz, que poderá tomar uma decisão de imediato, concedendo, ou seja, deferindo ou não as medidas, indeferindo, ou caso o juiz deseje mais informações sobre a situação, antes de decidir, poderá marcar uma audiência de justificação para que sejam apresentados os fatos, as provas e testemunhas que justifiquem a urgência das medidas protetivas. Quem pode denunciar? Qualquer pessoa, gente. Qualquer pessoa poderá denunciar casos de violência doméstica. Não é necessário que apenas a vítima denuncie, podendo, inclusive, efetuar a denúncia anônima. Se você não quer aparecer, anônima, faça a denúncia. O que a vítima pode exigir da autoridade policial? Proteção policial, encaminhamento ao hospital, posto de saúde ou instituto médico legal, transporte para si e seus dependentes para abrigo ou local seguro, exigir acompanhamento policial para retirada de seus pertences do local da ocorrência. A vítima pode se retratar da denúncia? Será que pode? Vamos ver? Não. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é de que o Ministério Público é titular das ações de violência doméstica. Ou seja, mesmo que a vítima se retrate, este órgão poderá mover a ação
continuar com a ação. Em caso de descumprimento, o que fazer? Informar imediatamente as autoridades policiais. E agora vamos falar nesses 15 anos da Lei Maria da Penha. O que mudou? Será que mudou alguma coisa no nosso país? E como era ser mulher antes e após a lei? Bom, existem 10 motivos para a gente acreditar. Após 15 anos da Lei Maria da Penha, muitas pessoas se esqueceram como era o Brasil nos anos que antecederam essa importante legislação. Houve um tempo em que homens e mulheres não eram iguais, nem na lei. O Código Civil de 1916 dizia que as mulheres casadas eram relativamente capazes e dependiam de autorização do marido para atos bem simples. Por exemplo, para viajar e trabalhar. Embora o Estatuto da Mulher Casada tenha sido revogado, essa incapacidade relativa em 1962, mas só em 2002 o homem deixou de ser o chefe da família e o dono do pátrio poder. Então, nesse aniversário de 15 anos da Lei Maria da Penha, salientamos algumas conquistas, sim, que marcaram a história dessa lei e que mudou o nosso país. Primeiro, a Lei Maria da Penha é constitucional, pacificando de vez os debates que surgiram logo após a lei. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade da Lei Maria da Penha em 2 ações, numa ADIM e numa ADC. Segundo, a proteção de todas as mulheres, inclusive trans, a Lei Maria da Penha protege qualquer mulher sem distinção de classe, etnia, orientação sexual, idade ou religião. Um aspecto muito importante durante a implementação da lei foi a sua aplicação para as mulheres trans, com base no entendimento do Supremo Tribunal Federal de autodeterminação da identidade de gênero e o direito a alterar o nome de forma administrativa, sem cirurgia. Terceiro, a relação afetiva não é sinônimo de casamento. No início, havia alguma resistência em se aplicar a lei para relações afetivas de namoro ou efêmeras. Essa questão hoje está solucionada. É pacífico que a Lei Maria da Penha tem sim aplicação para qualquer tipo de relação afetiva e não se exige coabitação entre autor e vítima. A súmula 600 do STJ fala sobre isso. Quarto, presunção de vulnerabilidade da mulher em situação de violência. A lei presume que a mulher em situação de violência está vulnerável e precisa de proteção. Essa questão chegou a ser debatida num processo envolvendo a atriz Luana Piovani, até que o STJ decidiu que a presunção de hipossuficiência da mulher, a implicar a necessidade de o Estado oferecer proteção especial para reequilibrar a desproporcionalidade existente. Constitui-se em pressuposto de validade da própria lei. Isso foi através de um recurso especial do Rio de Janeiro. Quinto, direito ao respeito nos meios de comunicação. O direito ao respeito tem dimensão individual, proibição de violência, e esse direito é não só individual, mas coletivo também, que corresponde à violência simbólica. Essa violência simbólica consiste no respeito nos meios de comunicação social, dos valores éticos e sociais da pessoa e da família, de forma a coibir papéis estereotipados que legitimem a violência doméstica e familiar, que está no artigo 8º, inciso 2º da presente lei. Atualmente, observa-se uma reação social a propagandas, músicas e falas machistas. Um dos exemplos foi a forte reação a uma campanha de cerveja no carnaval, Esqueci o Não em Casa.
Sexto, a aprovação do crime de violência psicológica no artigo 147b do Código Penal. A criação do crime de violência psicológica foi importante para tornar possível o registro de BO e a solicitação de medidas protetivas por esta forma de violência já descrita na Lei Maria da Penha, pois havia muitas condutas como ridicularização, manipulação, chantagem que não configuravam crime. Sétimo, educação em gênero. Uma das mais relevantes políticas públicas é a prevenção pela educação, mediante a inclusão nos currículos escolares de todos os níveis de ensino da temática de equidade de gênero e violência. Artigo 8º, inciso 5º e 9º. Essa disposição nunca foi efetivamente e integralmente cumprida até agora. Em 10 de junho de 2021, foi aprovada a Lei 14.164, que trata da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e prevê a inserção nos currículos dos temas de direitos humanos, violência contra crianças e adolescentes, idosos e mulheres. Além disso, foi instituída a Semana Escolar de Combate à Violência contra a Mulher em março. Oitavo, a autonomia das medidas protetivas de urgência. As medidas protetivas constituíram por si um enorme e inédito avanço para nosso país. Artigo 22 e 23. Apesar disso, muitas mulheres desistiam de solicitar medidas porque não queriam registrar boletim de ocorrência ou processar os agressores. Por isso, foi muito importante o entendimento do STJ de que as medidas protetivas não dependem de BO e nem de processo. São as chamadas medidas protetivas autônomas, vinculadas ao perigo e não a um processo. Nono, crime de descumprimento de medidas protetivas. Em 2018, foi inserido na Lei Maria da Penha o crime de descumprimento de medidas protetivas. Essa alteração foi extremamente relevante, pois estava-se firmado nos tribunais o entendimento de que a conduta de desobedecer medidas protetivas não configurava crime. Assim, quem estivesse descumprindo uma medida protetiva sequer poderia ser detido em flagrante delito. Com a alteração, as medidas protetivas ganham maior efetividade. 10. Medida protetiva de reeducação do agressor. Houve uma recente alteração da Lei Maria da Penha para transformar a reeducação do agressor em medida protetiva. Com isso, os agressores são obrigados a comparecer aos programas, podem ser advertidos pela ausência às reuniões e, em casos mais graves, haver decretação da prisão preventiva. Essa alteração é importante, pois embora os autores sejam, em regra, primários e de bons antecedentes, eles são reticentes em comparecer em programas voluntariamente. Por outro lado, os programas têm excelentes resultados e baixíssimos índices de reincidência. Há um longo caminho pela frente, mas há muitas conquistas a celebrar. Foram passos firmes e certos. Com a Lei Maria da Penha, o Brasil inaugurou um novo tempo para nossa sociedade, para nossas mulheres e todos que se encontrem em situações de vulnerabilidade. Vamos falar também um pouquinho sobre a lei do feminicídio, que abrange todo o nosso tema acerca da mulher. O feminicídio no Brasil. O que é a lei do feminicídio? Em vigor há 6 anos, a lei do feminicídio, que é a Lei 13.104 de 2015, prevê circunstâncias qualificadoras do crime de homicídio e inclui o feminicídio no rol dos crimes hediondos. No dia 9 de março de 2015, entrava em vigor a lei do feminicídio, o assassinato de mulheres por serem mulheres. A lei considera o feminicídio quando o assassinato envolve violência doméstica e familiar,
menosprezo ou discriminação à condição de mulher da vítima. Qual que é a pena que pode ser aplicada ao crime de feminicídio atualmente no Brasil? A pena de reclusão é de 15 a 30 anos. Atualmente, a pena mínima é de 12 anos. Infelizmente, o Brasil registra um caso de feminicídio a cada 6 horas e meia. E durante o isolamento social imposto pela pandemia de Covid-19, em 2020 foram registrados 1.350 casos de feminicídios no Brasil. Os casos de feminicídio motivados por questões de gênero subiram em 14 das 27 unidades federativas, de acordo com o relatório. Houve um crescimento acentuado em Mato Grosso, 57%. Roraima, 44,6%, Mato Grosso do Sul, 41,7%, Pará, 38,95%. Em Rondônia, os feminicídios também saltaram de 7 ocorrências em 2019 para 14 no ano passado. Entre os estados, Mato Grosso é o que tem a maior taxa de feminicídio, com 3,6 casos por 100 mil habitantes. Na situação inversa, o Distrito Federal é responsável pelo menor índice, 0,4, seguido do Rio Grande do Norte, 0,7, São Paulo, 0,8, Amazonas, 0,8 e Rio, 0,9. 3 a cada 4 vítimas de feminicídio tinham entre 19 e 44 anos. A maioria, 61,8%, eram negras. Em geral, o agressor é uma pessoa conhecida. 81,5% dos assassinos eram companheiros ou ex-companheiros, enquanto 8,3% das mulheres foram mortas por outros parentes. As armas brancas foram as mais usadas contra as mulheres. Em 55,1% das ocorrências, as mortes foram provocadas por faca, tesoura, canivete ou instrumentos do tipo. No dia 17 de maio é comemorado o Dia Internacional contra a Homofobia. No ano de 2021, várias organizações internacionais e governos ao redor do globo celebraram o dia e enviaram uma mensagem clara. Não há espaço para homicídio, LGBTfobia. Além disso, o STF tomou uma decisão importante sobre o assunto. Sim, eu e você vivemos em uma nação que ocupa o primeiro lugar em quantidade de homicídios de mulheres e o grupo LGBT+. E aqueles que não entram nessa estatística sofrem violações de direitos básicos e preconceitos em diversas áreas. O Brasil é o país campeão mundial em LGBTfobia. 10% da população, cerca de 20 milhões de brasileiros e brasileiros, se identificam como sendo pessoas LGBT+. Cerca de 92,5% dessas pessoas relataram aumento da violência contra o grupo LGBT+. 51% das pessoas LGBT+, relataram ter sofrido algum tipo de violência pela sua orientação sexual ou identidade de gênero. Desses 94% sofreram violência verbal e em 13% sofreram também violência física. Atualmente, há diversos episódios de discriminação, seja para com as mulheres, por serem mulheres, que é a violência de gênero, ou então seja para com a comunidade LGBT+, por sofrerem unicamente pela sua orientação sexual, o que é absurdo e inaceitável. É fato que tais grupos sociais conseguiram direitos para terem as suas garantias asseguradas. A luta não pode parar. Não deve haver censura, preconceito, discriminação ou políticas as quais venham desfavorecer os civis afetados. Porém, a diferença é que a sociedade, e em especial os grupos minoritários, não estão se calando, não estão deixando de exercer a democracia, embora tenha sofrido e sofra agressivas e intensas represálias.
a luta é de todos. É para as futuras gerações, é para as gerações atuais, é para que os nossos frutos não sofram o que nossas mães, avós, tias, conhecidos e pessoas anônimas sofreram. Por isso quero listar aqui 5 direitos LGBT+, que vocês têm e talvez não saibam. Confira. O primeiro, autorização à união e ao casamento civil. A questão sobre a união e o casamento civil entre pessoas do mesmo sexo tramita no Congresso Nacional desde a década de 1990, mas só no ano 2013 teve uma mudança significativa aos direitos LGBT+. Perceba que a Constituição da República Federativa do Brasil cita o homem e a mulher como os componentes de uma união matrimonial. No entanto, não há nenhum parágrafo que exclua a possibilidade de uma união conjugal entre casal homossexual, podendo ser denominada como uma entidade familiar. Esse foi o entendimento do Supremo Tribunal Federal. A redação do artigo 226 da Constituição Federal mencionou o conjunto homem e mulher para nomear como composição de uma entidade familiar. Portanto, o Supremo Tribunal Federal declarou que a união estável entre pessoas do mesmo sexo pode ser convertida em casamento civil, se assim requererem as partes. Diante disso, a união estável foi reconhecida em 2011 pelos tribunais e, em concordância com essa decisão, em 2013, o Conselho Nacional de Justiça, CNJ, emitiu uma resolução que obriga todos os cartórios nacionais a realizarem casamentos homossexuais. Segundo direito, adoção de crianças e adolescentes. Como vimos acima, o casal homoafetivo é considerado uma entidade familiar, ou seja, para criar uma criança é necessário amor e afeto presente no meio parental. Na legislação que protege a criança e o adolescente, o Estatuto da Criança, que é o ECA, em nenhum momento cita que o gênero dos cônjuges para adoção afetaria a formação do adotado. Entretanto, só poderia ser concedida a adoção a casais homossexuais em caso de matrimônio ou se comprovada a unidade segura. Ou seja, após aceitação jurídica de casamento ou da união estável de pessoas do mesmo sexo. Terceiro, recusar atendimento por preconceito. Após analisar os direitos de família LGBT+, devemos assegurar o direito social dessa comunidade, que é expresso em lei. Portanto, é vedado em qualquer hipótese o preconceito no atendimento ao LGBT+, fundamentado nos seguintes artigos. Artigo 39, inciso 9 do Código de Defesa do Consumidor, que é a Lei 8.078 de 90, e na Lei 7.716 de 89. Sendo assim, nenhum estabelecimento deve recusar o atendimento a uma pessoa baseada no preconceito de sua orientação sexual. Quarto, processo de redesignação sexual é conhecido como mudança de sexo, ou seja, quando a pessoa nasce com as características sexuais de um sexo, mas deseja mudar para o sexo com o qual se identifica. Essa mudança do fenótipo começou a ser oferecida pela Rede de Saúde Pública em 2008, mas apenas em 2010 o processo cirúrgico passou a ser realmente realizado. No entanto, a espera ainda é longa, uma vez que pode levar mais de 20 anos para o procedimento ser feito, e apenas poucas pessoas com interesse na mudança de fenótipo foram atendidas.
Porém, é um direito LGBT+, assegurado a todos. Quinto, alteração do nome no registro civil. Por fim, para fechar as normas sociais da comunidade LGBT+, está a alteração do nome no registro civil. Esse direito LGBT+, teve 40 anos de luta e é uma enorme conquista para as pessoas transexuais. Finalmente, em 2018, começou a ser aceita a alteração do nome social para as pessoas transexuais e travestis. Nesse caso, não é necessária alteração no cartório de registro civil. No judiciário, recentemente, foi autorizado pelo Supremo Tribunal Federal a alteração do nome no registro civil sem a necessidade de cirurgia de mudança de fenótipo. Assim, é possível fazer alteração e incluir um novo nome nos documentos pessoais. Essa busca de aceitação começou há décadas e só ganhou visibilidade no início dos anos 1990, principalmente com o foco em pleitos específicos e não no âmbito coletivo. Hoje, embora existam projetos de lei e muito caminho pela frente, o grupo LGBT+, tem alguns direitos adquiridos. E mais uma grande conquista marcou essa luta. O STF aprovou a criminalização da homofobia. A maioria do plenário do Supremo Tribunal Federal votou pela criminalização da homofobia. O STF determinou no dia 13 de junho de 2019 que a discriminação por orientação sexual e identidade de gênero passe a ser considerada um crime. Os ministros determinaram que a conduta passe a ser punida pela lei de racismo, que é a Lei 7.716 de 89, que hoje prevê crimes de discriminação ou preconceito por raça, cor, etnia, religião e procedência nacional. O mundo tem uma dívida histórica e eterna para com este povo, para com as mulheres. Os agressores, os bárbaros, os criminosos não podem passar desapercebidos. A punição é necessária e precisa. LGBTfobia é crime. Saiba como denunciar e onde pedir ajuda. O que fazer depois de uma agressão? O primeiro passo é comparecer à delegacia mais próxima de onde os fatos ocorreram para registrar um boletim de ocorrência. Ainda existem poucas delegacias especializadas em crimes de intolerância no país, mas o BO pode ser feito em uma delegacia comum. Ao fazer a denúncia, a vítima deve narrar os fatos na íntegra, dando a maior quantidade de detalhes possível e indicando, além do nome local, onde o agressor reside, se souber. Nomes e endereços de testemunhas que presenciaram a agressão, gravações, prints, imagens de câmera de segurança e outras provas também podem ser apresentadas. É importante checar se os fatos narrados no BO estão de acordo com o que descreveu. As denúncias também podem ser feitas pelo Disque 100, gerido pela Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos. O serviço funciona 24 horas por dia, inclusive em feriados e fins de semana, gratuitamente. A denúncia registrada por lá é analisada e encaminhada aos órgãos de proteção, defesa e responsabilização em direitos humanos responsáveis. Exemplos de LGBTfobia que podem ser denunciados. Por exemplo, acusar homens gays ou pessoas trans de serem pedófilos, impedir mulheres trans e os travestis de usarem banheiro feminino, de acordo com a sua identidade de gênero, deixar de atender comercialmente uma pessoa LGBT+, da mesma forma
e com os mesmos preços que pratica para o restante da população. Negar ou impedir demonstrações públicas de afetos por casais de lésbicas ou gays. Demitir pessoas LGBT+, em razão de sua orientação sexual ou identidade de gênero. E nos casos de violência contra a mulher, você sabe o que fazer? Onde recorrer? A Central de Atendimento à Mulher é um serviço criado para o combate à violência contra a mulher e oferece 3 tipos de atendimento: registros de denúncias, orientações para as vítimas de violência e informações sobre leis e campanhas. O serviço foi implementado pelo governo em 2005. O número é único em todo o país e a ligação é gratuita. 180, eu estava falando do 180. Agora, existe outra possibilidade, liga o 190 também. Em caso de emergência, a mulher ou alguém que esteja presenciando alguma situação de violência pode pedir ajuda por meio do telefone 190. Uma viatura da Polícia Militar é enviada imediatamente até o local para o atendimento. Disponível 24 horas por dia, todos os dias. A ligação é gratuita. Existe a Delegacia Especial de Atendimento à Mulher também. Diante de qualquer situação que configure violência doméstica, a mulher deve registrar a ocorrência em uma delegacia de polícia, preferencialmente nas delegacias especiais de atendimento à mulher, chamado hoje no Brasil DEAN, que funciona 24 horas por dia, todos os dias. Temos também o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. É um canal 24 horas para denúncias e informações que envolvam qualquer tipo de violência. Existe o Ministério Público. As promotorias de justiça de defesa da mulher em situação de violência doméstica e familiar movem ação penal pública, solicitam à Polícia Civil o início ou prosseguimento de investigação e ao Poder Judiciário a concessão de medidas protetivas de urgência nos casos de violência contra a mulher. Podem ainda fiscalizar os estabelecimentos públicos e privados de atendimento à mulher em situação de violência. Para o atendimento, procure o Ministério Público da sua cidade, Defensoria Pública também é. A Defensoria Pública é uma instituição que presta assistência jurídica gratuita às pessoas que não podem pagar um advogado. Qualquer pessoa que receba até 3 salários mínimos por mês pode procurar uma Defensoria Pública. Agora vamos falar sobre o aumento das denúncias. As denúncias registradas pelo Ligue 180 aumentaram nos 4 primeiros meses de 2020, fruto do resultado da pandemia. De acordo com a Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, houve um aumento médio de 14,1% no número de denúncias feitas ao Ligue 180 nos primeiros 4 meses de 2020. O total de registro foi de 32,9 mil entre janeiro e abril de 2019, contra 37,5 mil no mesmo período deste ano, com destaque para o mês de abril, que apresentou um aumento de 37,6% no comparativo entre os 2 anos. Como uma resposta ao efeito da pandemia do novo coronavírus na violência doméstica, os canais de atendimento da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos foram ampliados. Nas últimas semanas, foram lançados os aplicativos Direitos Humanos e o novo site da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, que realizam atendimentos online. Ambas as ferramentas garantem a acessibilidade para pessoas com deficiência, disponibilizando chat e interpretação em língua brasileira de sinais, Libras. Diante das evidências e considerando as experiências de outros países,
onde a violência doméstica cresceu na pandemia, o Brasil precisou agir rápido. A ampliação dos canais veio após a unificação das centrais de atendimento do Ligue 180 e o Disque 100 ao longo de 2019. Juntas, essas mudanças resultaram no aumento da eficiência no registro de denúncias recebidas pela Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos. Foi lançada uma cartilha sobre os diferentes tipos de violências domésticas contra a mulher. O material será divulgado na internet e nos locais de serviços essenciais que permanecem abertos durante a pandemia. Os serviços são gratuitos e funcionam 24 horas por dia, recebendo mais de 11 mil ligações diárias. É com honra e privilégio que agora agradeço a Deus, a minha família e a todos que tornaram esse evento uma realidade. Agradeço a todos por tirarem um tempinho para me ouvirem hoje. Sou muito grata pela oportunidade. Agradeço em especial a Poliana Queiroz e a Maria Eduarda, com quem mantive sempre um excelente contato. Agradecimentos também à equipe do INCA por desenvolver esse trabalho maravilhoso e o que nos move juntos para levarmos todas essas informações tão pertinentes junto à população mais vulnerável brasileira. Encerro essa palestra com esse poema de Suelen Cardoso França. Chama-se Preconceito. Os negros sofrem na pele a injustiça. As mulheres sentem no corpo a covardia. Os homossexuais percebem no olhar o preconceito. Os gordos lidam com a própria ausência. Os idosos vivem a intolerância. Os pobres provam o julgamento cultural. Os mendigos assistem à carência humana. Os deficientes suportam o limite. Vale lembrar que todos citados são seres humanos, que choram ou sorriem iguais às pessoas que praticam tais atos discriminatórios. E quem não se encaixa nessa lista, saiba que a hipocrisia cega até quem se veste de santidade. E mais uma citação maravilhosa de Virginia Woolf. Pela maior parte da história, anônimo foi uma mulher. Diga não à violência e não se cale.